Vamos para o passado. Distribuição Fox Film. Versão brasileira PKS. Eu vim atrás de vocês e já dei uma olhada nela. O que aconteceu? Ela desmaiou, só isso. E quando a ambulância chegou, achei melhor trazê-la para cá. Desculpe, doutor. Minhas ordens são para levá-la até o doutor Stefano. Está certo, sargento. O senhor me trouxe aqui. Sei onde encontrá-lo. As novatas ficam muito excitadas no desfile e acabam não comendo bem, principalmente quando estão longe de casa. Será que é uma gripe? Espere aí, o que você disse? Assim tão longe de casa? Ela não é de Nova Orleans? Bem, eu sou, mas Beth é de Oregon. O nosso clube tem uma banda de honra. 2 estudantes de música de cada estado do país. De cada estado? Por quê? O que foi? Sou o Dr. Clinton Earnshaw, da universidade. Quero um exame do sangue dela, imediatamente. Não tenha medo, Betty. Vão cuidar bem de você. Quero que a ponha na ala de XV e o rapaz também. E não esqueça, desinfete as roupas. Obrigado. É isso. Parece que é mais um, Dr. Stafford. São 14 casos aqui, mais 6 no St. Maryland. E quantos sobreviveram? Segundo o último relatório, eram só 40% de mortalidade. Só 40%? E acho que não sabe quantos são diagnosticados como escarlatina, insolação ou picada de cobra. Não sei. Vou lhe dizer uma coisa, doutor. Se eu fosse o secretário de Saúde Pública, imediatamente... Se você fosse o secretário de Saúde Pública, poria a cidade em quarentena passando mais de 500 mil de turistas. Eles podem ser contaminados. Enquanto não pudermos isolar esse vírus, se for um vírus, enquanto nós não descobrirmos a cura. Claro, uma cura fácil e rápida para uma doença mortal e obscura que nem ao menos consta nos livros médicos e que vocês, especialistas, só fizeram dar o nome XB. E que nome você sugere? Pânico? Histeria? Eu sinto muito, Clint. Eu também sinto. Mas por que você fez o sargento me trazer aqui logo agora que todo o pessoal dos laboratórios da universidade estava trabalhando? Clint, Washington chamou. Eles dizem que nos mandaram uma grande ajuda. Graças a Deus. Quem mandaram? Um homem chamado Adams. Você acordou? É um truque tanto o cochilo. Principalmente quando você não dorme alguns dias. Este é o Dr. Clint Earnshaw. O primeiro patologista que reconheceu os sintomas da epidemia. Ah, eu sei tudo sobre o Dr. Earnshaw. Formado na Escola de Medicina em 1963. Acho que pode pular isso. Olá, Dr. Adams. Eu não sou médico. Me chame de Jeff. Eu mal fiz o ginásio. Isso tudo é muito estranho, Sr. Adams. Nós informamos o governo que precisávamos de bacteriologistas e virologistas. Eu ganhei uma bolsa de estudos como atleta, se isso ajuda em alguma coisa. O que vocês acham de... deixa isso pra lá. Vamos logo, não temos muito tempo. Não vou a lugar algum, Sr. Adams. Eles só querem a sua atenção por algumas horas, Clint. Não posso desperdiçar um minuto, doutor.
Com todo o respeito, duvido muito que o Sr. Adams possa nos ajudar de alguma forma. Seu problema é o XB, certo? Sintomas parecidos com a cardinália, febre do bosque e escarabus toxicana. Todas dadas como extintas como pombo selvagem. Mas agora a doença está de volta. Então, a não ser que tenha achado a cura nas últimas horas... Você achou? Não, não achei. Bem, então vamos tentar juntos, tá legal? Vamos. Tem um jato esperando no aeroporto. O jato da Casa Branca, doutor. Por favor, não discuta. Muito bem, estamos sozinhos. Agora pode explicar tudo isso. Adams. O cochilo é um truque e tanto. Vamos aterrissar logo. Mais 2 horas. O cochilo funciona, sabe? Eu aprendi isso quando era astronauta. O que aconteceu? Foi reprovado? Quando descobri que era muito moço para ir à Lua e muito velho para ir a Marte, eu resolvi partir por uma coisa mais excitante. Como o quê? Bem, é uma fundação científica muito especializada. Só temos esse centro de pesquisa. Vai ver. E o que isso tem a ver com o meu problema? Com o crescimento da epidemia que logo vai tomar conta do país todo. Ouviu falar do Dr. Henderson? Dr. Joshua Henderson? De Illinois. Ele foi um dos poucos médicos que descreveu os mesmos sintomas da XB. Foi ele que deu o nome de febre do bosque? Ele viveu há mais de 100 anos, Sr. Adams. Naquele tempo, eles atribuíam ao mato muitas das doenças que tinham. Eu sei. Mas ele descreveu os sintomas de 27 casos. E conseguiu manter todos vivos, a não ser 2, certo? É isso que dizem os médicos. Infelizmente, os arquivos do Henderson se queimaram no incêndio de Chicago em 1871, então... Não acha que ajudaria a ler os arquivos dele? Saber como o Dr. Henderson curou aqueles casos de XB? Claro que ajudaria. Mas, para sua informação, historiadores médicos mergulharam por anos nesse quebra-cabeça sem nenhuma sorte. A não ser que, milagrosamente, de alguma forma, você achou os arquivos do Dr. Henderson nas últimas horas. E então, achou? Eu acredito que o único objeto que já acharam foi este relógio de ouro, dado pela esposa em 1854. O Museu de Chicago me emprestou. E tem uma linda inscrição na caixa. Ao meu amado, meu muito amado marido. Adams, não estou nada interessado nos momentos da vida de um homem morto há mais de 100 anos. É claro. Mas não gostaria de falar com o Dr. Henderson? Fazer algumas perguntas médicas, talvez? Vamos entrar. Estávamos esperando vocês. Doutora Nishaw, doutora Sanders. Ela, é prazer em conhecê-lo. Ele gosta de títulos. Ela tem 5. Caltech, Oxford. Pare com isso, Jeff. Você quer um café Clint, não é? Não, obrigado. Tomei no avião. Ótimo, temos pouco tempo mesmo. Pensei em incluir um termômetro, mas... That is a thing of beauty. Boys certainly have worked fast. What is that? Why, it's a medical bag. Olha, tudo é vitoriano.
de 1870, cópias fiéis. É só que, vê isso? É transistorizado. Tem energia para trabalhar 5 horas. Uma miniatura de centrífuga? Vai precisar examinar sangue, então incluímos um microscópio especial. Mas, pelo amor de Deus, não deixe ninguém do passado ver isso. Passado? Espera aí. O que está acontecendo aqui? Quando você me disse sobre poder falar com um homem que está morto há mais de 100 anos, eu pensei que se referia a uma sessão espírita ou coisa do gênero. Ele não falou que fazemos pesquisas com o tempo? Que vai voltar no tempo até 1871? Eu o quê? Ah, Jeff, poxa. Desculpe, mas eu achei que você iria pular do avião. Se eu fosse você e alguém que eu nunca vi me dissesse, vamos voltar 100 anos no tempo... Está na hora dele conhecer o chefe. Dr. Earnshaw ou Dr. Cummings? Eu acho que você já ouviu falar do Dr. Cummings. Eu pensei que tinha se mudado para a África, doutor. Não. Só saí da NASA. Eu fugi da cátedra de físico. E que alívio. É uma reação estranha para um ganhador de prêmio Nobel. Nem tanto. Só me livrei da especialização. Só isso. Agora, posso começar do início. Examinar a árvore do conhecimento. Dr. Cummings, o senhor está afirmando que pode realmente me levar de volta? Olha, fica frio. Eu vou com você. Roncando todo o tempo, com certeza. Olha, eu colaboro em qualquer experiência que faça sentido, mas isso é totalmente ridículo. Eu acho que ele disse sim, não foi? Disse sim. Doutor, os computadores estão com o tempo programado. Este é o banco de dados. Naquele tempo, a maior parte da cidade se concentrava aqui no sul, perto do Lago Michigan. Pode ser muito útil se conseguirmos voltar no tempo. Podemos corrigir alguns erros. Não. É a única coisa que não podemos. Não podemos mudar a história. O Dr. Henderson morava aqui no lado norte. Uma área rural e bem calma. É onde vamos chegar. O lugar que veremos. Só me digam uma coisa. Por acaso alguém já fez isso antes? Já fez? É claro. 4 de nós já fizeram. E mais longe que Chicago. Sem problemas. Jeff, eu acho melhor contar tudo a ele. Somente 3 deles voltaram vivos. O que aconteceu com o quarto? Voltou 20 minutos atrasado. Em decomposição. E com uma flecha nas costas. Tem 30 mil anos. Não pergunte como ou porquê, pois eu ainda não sei. Então nós somos só cobaias? Não. Somos seres humanos. E só o que temos para enfrentar o futuro é a experiência do passado. Infelizmente, sobrou pouca coisa da nossa história, do nosso conhecimento. Não gostaria de encontrar esse conhecimento perdido?
Nós vamos por aqui. Rapazes, boa viagem. Quatro dias. Temos 4 dias lá. Deve ser o suficiente. De 4 de outubro a... Mas em 4 dias a epidemia poderá... Você pode ficar um mês no passado e não perder o presente. Como poderia? Senhores, 10 segundos para a contagem regressiva. Estamos prontos. Dr. Herschel? Sim, estou aqui. Estaremos bem, senhor. Então vamos. Então é isso aqui? Uma área rural bem calma no lado norte, você disse. Bom, estamos no centro de onde? Nova York? Cleveland? Não pode ser Chicago. Está muito quente para essa época do ano. Mas a data era outubro de 1871. Não, é Chicago mesmo. CB&Q. Chicago, Burlington e Queens. E aquela placa, Mercearia Grande Lago, que é o Lago Michigan. Os computadores cometeram um erro. Umas milhas na latitude e longitude. Randolph Street e State Street ali. Nós temos que partir do ponto exato onde chegamos, na estação de trem. Escutou, Clint? O quê? Teremos que partir da estação de trem. Vamos para o Hotel Palm House. Temos 4 dias para obter as informações. Deve ser suficiente se acharmos o Dr. Henderson. E lembre-se, você é o Dr. Clinton Earnshaw, de Washington. Se disser quem somos... Ele nos tranca num hospício. Jeff, eu não acredito. Estamos mesmo aqui. Eu não acredito. Agora pode entender por que deixei os astronautas e me apaixonei pela história. É onde as pessoas estão. Stanley continua procurando Livingston. Jeff, olha isso. As últimas notícias de Stanley. Ele está na África procurando Livingston. O que foi? A data está errada. Não. É o jornal de hoje. Saiu agora. Hoje é sábado, 7 de outubro. Mas é claro, senhor. Qual é o problema? Os computadores. Devia ter adivinhado quando caímos no lugar errado. Devíamos chegar em 4 de outubro, lembra-se? Mas qual é a diferença? Ainda não temos 4 dias para falar com o Dr. Henderson? Não temos. Em menos de 29 horas, a cidade toda estará em chamas.
Pra pôr no gelo? Tem galinha aí. E não quero que estrague antes que ele possa comer. E ele não vai comer se você não ficar lembrando. Eu não sei se ainda tem gelo no hospital hoje. Esperem, cavalheiros. Não podem entrar aí. Eu já vou. Esperem só um momento. Querida, sempre tem gelo no segundo andar, no depósito de remédios. Vá lá, veja o que eles querem. Jane, estamos esperando. Pobre moça. Ficou sozinha numa tarde de sábado, sem treinamento e praticamente recém-chegada ao país. É área restrita, é muito contagioso. Jane, você disse que só ia passar aqui para deixar a comida. Aquele homem disse Henderson, não disse com licença. Não é possível. Com licença, sou sobrinha dele, Jane Henderson. Você também é médico, não é? Sou sim. Como sabe? Eu não sei. Sua mala. Oh. Ele está aqui, é urgente. O Serviço de Saúde nos mandou de Washington só para vê-lo. Este é o Dr. Earnshaw e meu nome é Adams. É um prazer. De Washington? Sim, cavalheiros. Por aqui, cavalheiros. Eu vou ver se posso achá-lo. Não deve entrar lá. O tio Josh está com os pacientes da febre. Foi lá que esteve nas últimas 24 horas. Pacientes da febre? É chamada de febre do bosque. O surto é pequeno aqui, mas muitos médicos trazem seus casos para o meu tio. Eles culpam este terrível calor e vão embora, mas isto é porque, na verdade, não sabem o que fazer. Se puder dizer onde ele está, estamos com pressa. Não vamos embora, Jane? Eu sinto muito, Clarice. Eu sinto muitíssimo, mas eu sabia que não deveria deixar meu tio sozinho. Por favor, diga aos outros. Me desculpe. Sou enfermeira, cavalheiros, venham comigo. Vou lhes mostrar o caminho. Eu falei para engolir essa coisa. Vinho. Tem vinho aí dentro. E é vermelho. É sangue do diabo. Tinha uma pílula aí dentro. Oh, deixe-me tentação. Para o senhor soprar em mim. Ele não gastaria o fôlego. Vamos, abra a boca. Agora pode soprar o apito, marinheiro. Viu só? Não doeu nada. Meu senhor o perdoe. O nome dele é Sharkey, doutor. Disse que ontem à noite se juntou em Graça, no encontro da seita. Não fale muito, filho. Eu ouvi a palavra. Eu vi a luz. Aleluia. É que falar me ajuda, doutor. Assim não fico pensando em coisas como minha mulher e minha filha lá no Texas. Eu era um pecador como todos vocês. Conheci os demônios da mulher, do uísque, de mascar tabaco. Shark, você vai ser um defunto se não calar essa boca. Que vergonha! Todos vocês, parem! Mas que diabo você está fazendo aqui? Não ligue, dona, pois os que dizem profanidades vão queimar no fogo eterno. Cala essa boca. Eu sei que você não quer água. Estes cavalheiros querem vê-lo, doutor. Tá certo, tá certo. Assim que eu der esta última pílula. Eles são de Washington. O secretário de saúde os mandou. Péssima referência, cavalheiros. Como vai o velho cansado? Ele está bem, senhor. Mandou lembranças. Tio Josh, esse é o senhor Jeffrey Adams. Como vai? Como vai, doutor? E este é o Dr. Clinton Earnshaw. Como vai, doutor? Como vai? Você é do novo tipo que desinfeta tudo, não é? Sua sobrinha disse que esta ala era de emergências contagiosas. Tem razão. Todos têm febre do bosque, mas eu sou imune. E sabe por quê, doutor? Como adquiriu imunidade? Foi isso que viemos descobrir. Quem me dera saber. Aquele marinheiro ali diz que talvez isso tenha a ver com minha relação com o diabo. E
Aliás, isso me lembra. Eles não poderiam ter vindo sozinhos? Eu disse àquele Janota para manter você longe deste hospital durante esta maldita onda de calor e se divertir para variar. Ah, você disse. E só porque o Clarence vai se candidatar a vereador, não é mesmo? Meu tio tem sonhos de me casar com alguém respeitável, como um advogado ou político. E claro, é impróprio para uma moça solteira ser enfermeira num hospital onde pode encontrar outros tipos de homem. Até médicos. Doutor? Doutor? Estou indo, Sr. Younger. Eu espero que desculpem minha sobrinha, senhores. Ela tem a boca terrivelmente grande e às vezes fala demais. Isso é mal de família. Até que eu gosto, doutor. Ah, é? Doutor, não temos muito tempo. Só podemos ficar aqui um dia. Doutor, que medicamentos usa para alcançar a cura? Que pílula era aquela que deu ao homem? Uma pílula de quinino. Dá um zumbido nos ouvidos e faz com que eles descansem com mais calma. Só isso não adiantaria. O senhor está parecendo um cozinheiro que não quer dar a sua melhor receita. Por quê? Por favor, ajude-nos, doutor. É vital. Está certo, é claro. Claro que eu vou ajudar. Repouso e sono não fazem mal a ninguém. E quinino e calomel tomados com vinho de sabugueiro. Esta é a melhor maneira para que eles não saibam o quanto estão realmente doentes. Talvez um pouco de remédio para o fígado ou óleo de cobra na dose certa. Que diabo, pensam que esconde alguma coisa? Senhores, eu diria tudo. Ajudaria, se pudesse. É um mistério para mim. Mas vejam, eu simplesmente não sei por que meus pacientes vivem. Aqui estão. Eu não sei se podem ajudar. Certo, obrigado. Ele está trabalhando. Primeiro ele faz xarope de amoras, como é usado para cólera ou males do verão. E aí adiciona groselha, põe limão, angélica... Espera um pouco. Acho que não entendi. Ele faz um cataplasma com isso? Não, isso é o bolo. Eu disse que ele mesmo prepara a receita. Desculpe, eu... Um bom médico, ele diz, tem que saber pintar um belo quadro ou ferrar um cavalo. Então, acho que não sou qualificado. Não sou muito bom com cavalos. Nem com galinhas, para falar a verdade. De onde você vem? Além dos hospitais. Acho melhor nós descermos. Clinton, me conte o que faz além da medicina. Escala montanhas? Veleja? Pesca? Ou explora locais selvagens? Nada disso. Acho que existem umas coisas que eu nunca tive tempo de fazer. E quanto a você? O que quer dizer? Esse Clarence com quem seu tio quer que se case. O quê? Não. Isso é porque quando eu era menina, tinha uns sonhos bobos sobre um jovem médico que foi embora com o exército. Quero dizer é que o tio Josh morre de medo de que eu me case com um médico algum dia. Bem, estou pronta. Vamos lá. Espera um pouco.
O que é isso? As matinas. Está na hora do culto da manhã. Meu Deus, já perdi meia hora. Perdeu? Pois eu acho que ganhei essa meia hora. Bom. E você, Virgínia? Está melhor esta manhã? Como se sente? Ótimo, você vai ficar boa. Vai ficar boa. Muito bem, meu jovem. Agora eu assumo. Vai descansar. Eu estou bem, doutor. É. Foi o que eu disse ao secretário de saúde. Secretário de saúde? É, eu acabei de mandar um telegrama ao meu amigo agradecendo por ter mandado vocês dois para cá. Você é uma grande ajuda. Eu gostaria que pudesse ficar mais tempo em Chicago. Sinto não poder ficar, doutor. É, eu sei. Suma, vá descansar. Eu vou colocar uma bolsa de gelo na menina, doutor. Deixa, eu faço isso. A propósito, o senhor falou com a sua sobrinha na ala masculina? Parece que ela está tendo problemas com o marinheiro. Ele quer sair e ir a uma reunião, se não me engano. Maldita praga. Eu vou lá botar ele para fora. Ele já está curado mesmo. E então? Até aqui ele não errou nenhum diagnóstico. Todos que eu chequei têm mesmo a XB. Ei, foi tudo o que conseguiu. Quantas vezes vou ter que dizer? Hoje é domingo, entre 8h30 e 9 o fogo vai começar esta noite. Me diga uma coisa. Quantas curas de febre do bosque você já achou registradas nos arquivos do Henderson? Não achei nada nos arquivos. Certo. Até agora, achei 20 amostras de sangue. De um paciente já morto até o mais novo, a garotinha. Sabe como colher sangue? Faz parte do treinamento. Ainda não tenho nenhuma amostra do sangue de alguém que foi curado para comparar. É assim que vou achar a resposta. O marinheiro, o Sharkey, saiu daqui uns minutos atrás completamente curado. Me dê a seringa. Sabe para onde ele foi? Para uma reunião da seita. Ouvi alguém dizer que era num lugar chamado The Patch. Eu sei onde fica.
Sr. Sharkey, não é mesmo? Que prazer encontrá-lo, senhor. O senhor já me viu no hospital, lembra-se? O meu nome é... Parceiro, eu estou com pressa. Estou no caminho da glória. Bem, pois eu também. Creio que o senhor não se importa se andar junto. Me importo. A estrada da salvação deve ser cruzada só, senhor. Ah, você tem toda a razão. Mas que tal uma parada aqui e ali para um drink, como naquele lugar chamado Barney? Tomei água naquele lugar, velho. O que está fazendo, hein? Me seguindo. Ouça, eu preciso da sua ajuda. Deixa eu ir. Eu estou atrasado para cantar um... Agora escute, eu tenho uma proposta para você. Não. Sharkey, esse dinheiro significa alguma coisa? Esse é o lado bom. E o que você quer que eu faça? É sempre bom ter dinheiro por trato da coleta. Bem, eu sou médico, entendeu? Não precisa se preocupar. Você foi milagrosamente curado de uma doença perigosa. Então eu vou lhe dar a chance de salvar milhares, talvez milhões de almas, Sharkey. O que é essa coisa? Você é o único que pode. Eu pago o que você quiser. Sharkey, eu tenho certeza que algum médico já o sangrou por causa de varíola ou outra doença qualquer. Isto é apenas um novo tipo de... Sharkey! Precisa de ajuda? Sim. Guarda, eu só estava... Bem, esse homem parece estar com algum problema. Ele não pode ficar de pé? Ou você o derrubou? Claro que não. Acho que devemos perguntar isso a ele. Está gelado? Ajude aqui. Ele parecia estar muito bêbado. O que tem na mão? Passou por aqui, o que ele fez? Ele matou um homem e um marinheiro lá atrás. Está morto. Doutor, acorde. Está tudo bem, acorde. O quê? Deve ter sido um pesadelo horrível. Você falou enquanto dormia. Estava sonhando com a menina. Ela estava queimando de febre e eu não podia fazer nada. O nome dela é Betty. Se fala da menina lá em cima, o nome dela é Nancy. Nancy Johnson. E ela vai ficar boa. Não. Ela estava no desfile. Ela toca na banda. Ela caiu e... Ela o quê? Esqueça.
O sol está baixando. Mas é claro, talvez assim refresque um pouco. Mas eu falei que só queria cochilar e não dormir a tarde toda. Mas você rendeu o tio Jorge a noite passada. Ele disse para deixá-lo dormir. Você não entende. É noite de domingo. Desculpe, doutor. Mas estava tão exausto e eu não vi mal em... Agora mesmo você não parece bem. Onde está o Sr. Adams? Bem, eu não sei. Você sabe? Ele foi fazer uma coisa para mim. Mas não levaria tanto tempo. Não poderia levar. Tenho certeza de que voltará logo. Pode ser que tenha parado para comer alguma coisa. Bem, acho que vou voltar ao trabalho. Não, espere um pouco, espere. Por favor, desculpe, eu estou muito confuso. Você mudou de roupa? Você está muito bonita. É que o tio Jorge disse para levar você para jantar e depois voltar ao trabalho. Não, eu tenho que achar o Jeff e preciso da sua ajuda. Eu sei que direção tomou e para onde ele foi. Vamos lá. Desculpe. Eu não quis empurrar você. Você tem certeza de que já acordou? Eu estou bem. A que distância fica o lugar? Ah, uns 2 quilômetros. Desculpe. Não foi nada, doutor. É melhor pegar um táxi. O quê? Uma dessas charretes. Clinton, cuidado. Quer que chame um cabriolete? Eu estou bem. Só está muito quente. Sim, Joe, por favor. Quem era esse? Com quem estava falando? Clinton, o que é que você tem? Clinton, peça ajuda, Cat. O que foi? Essa é uma coisa com que os computadores nunca contaram. Eu peguei, Jane. XB. Eu peguei a febre do bosque. Está tudo bem. Meu Deus! O'Leary, acorde! O'Leary! O seu celeiro está pegando fogo! Tome, Hospital Lakeshore. O mais depressa possível. Sim, senhor. Vamos, depressa. Vamos. Vamos. Abra a boca, Clinton. Tio Jorge.
O gosto melhora com um pouco de vinho. Acha que ele vai ficar bom? Não se preocupe, eu cuido dele para você. Para mim? Eu vi como você tem olhado para ele e acho que é porque ele se parece com um jovem médico que morreu em Vicksburg quando você tinha 15 anos. Tio Josh, não tem nada claro, a ver. Sim, eu sei. Desculpar o quê? Por envolver você. Por me envolver. Por favor, fique bom. Por mim. Por favor. Fique um pouco aqui. Tá bem? Escute, não importa quanto tempo, eu quero que me espere aqui, entendeu? Sim. Eu sei que vou precisar de você. Pare de deixar, senhor. Febre do bosque. Sinto muito, Sr. Adams, mas não sabíamos onde estava nem o que fazer. Está tudo bem, Clinton. Agora, o que ele está precisando é dormir. Então é melhor sair. Não, eu sei que o que ele precisa é de uma injeção de cortisona. O quê? O seu tio está lá em cima agora, não está? Por favor, vá chamá-lo, sim. Mas ele está ocupado com uma das pacientes. E ele disse para eu não sair daqui de perto. Por favor, Jane. Não há tempo a perder. É óbvio que o cliente não pôde contar ao Dr. Henderson sobre a sua alergia linfática. O quê? E se juntar calomel e quinina aos anticorpos do sistema, ele provavelmente pode se salvar. Puxa, Jane, vá buscar o seu tio, por favor, depressa. Vamos, depressa. Cliente, acorde. Eu consegui. Conseguiu? O que foi? O sangue, a resposta de que precisava. O Sharkey. Onde está a mala? Tome. Tome aqui. Para comparar, você disse que precisava para a resposta. Aqui. Põe aqui. Eu não consegui muito. Eu segui e ele caiu. Estava morto. Eu não queria matá-lo. Jeff não se lembra de dizerem que não podemos mudar a história. O Tira disse que Sharkey estava morto. Se ele morreu, foi de febre do bosque antes de você pegar a amostra. Eu estava errado, Jeff. Isso não mostra nada, a não ser que o Dr. Henderson estava errado também e o Sharkey não estava curado. Está certo. E o que faremos agora? Agora me deixe em paz, está bem? Não, cliente. O incêndio de Chicago já começou. Jeff, nós falhamos. Não posso salvar a Betty. Não posso salvar ninguém. Então, o que quer fazer? Morrer antes de ter nascido? Vamos, levante. Tem que vestir a sua roupa. Em menos de 2 horas, esse hospital vai estar em chamas. O que disseram sobre o incêndio? Não é nada, fique tranquilo. Onde é o incêndio? Eu estou sentindo cheiro de fumaça. É melhor voltar para a cama. Oh, meu Deus. É lá para o oeste, não é? Está a sudoeste daqui. O que está fazendo? Quero que veja isso. É onde ficam os currais arrendados. Meu Deus, eu tenho quase 500 cabeças de gado em algum lugar por lá.
Minha vida toda. E em Nova Orleans você tem centenas, milhares, talvez milhões de seres humanos. O que podemos fazer em questão de minutos? É uma pergunta que nunca me fiz, doutor. Mas quando formos para a estação de trem, os arquivos do Dr. Henderson vão conosco. Tome, pega essa fronha. Pega as fichas dos pacientes. Talvez os computadores descubram que não pudemos. Jeff, saiu tudo errado. Nós tínhamos que partir do lado norte, certo? Como é que nós vamos saber se a estação ainda vai estar lá na hora? Eu não sei. Eu tenho que achar minha roupa. Dr. Henderson? Enfermeira Henderson? Só um momento, Nessie. Tô com medo. O fogo. Meu bem, o incêndio está muito longe. Não tem por que ter medo. Mas está brilhando. Bom, é por causa do reflexo no céu. Agora seja uma boa menina. Eu volto logo. Senhor? Dr. Henderson? Eu acho que ele está na ala contagiosa feminina. Mas eu vim de lá. O que está fazendo? O fogo está piorando. Joe, está me procurando? Viu? Está tudo bem. Ele sabe que estou aqui. Senhor, o que é isso? Eu entrei aqui e vi esse homem revirando a sua mesa. Não. Eu disse que podiam olhar o que quisessem. Mas com certeza não pensei que iam levar meus papéis. Doutor, eu posso explicar tudo. É tudo bem simples. Doutor, é melhor ver isso e agora. É a resposta do telegrama que passou de manhã para o secretário de saúde. Quem? 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 Essa é uma boa pergunta. Quem diabo é você, moço? Eu não entendi. Se o senhor me deixar ver... Eu só disse um obrigado por ter mandado assistentes tão úteis e aqui ele diz que nunca ouviu falar de ninguém chamado Henshaw Adams. E você está roubando meu arquivo de pacientes, roubando meus papéis. Por favor, doutor. Eu fiz uma pergunta. Quem é você? Senhor, se eu pudesse responder... Se você pudesse responder? Joe, pegue isso. Tire isso dele. Moço, eu não sei quem é você. Depois da burrice de ter confiado em você e no seu amigo... Meu Deus, mas o que foi isso? Foi a primeira explosão com dinamite. O bombeiro Williams está tentando fazer uma barreira. Como sabe disso? Eu sei, doutor, porque... eu sei de tudo que vai acontecer esta noite. Em poucos minutos vão dinamitar o prédio do Union Bank para parar o fogo. Doutor, eu preciso muito dos seus arquivos. Eu tenho que tê-los. Chicago está queimando. A cidade toda vai se incendiar. Este hospital também. Meu Deus! O Union Bank fica umas 10 quadras para aquele lado. Mais alguns segundos e outro prédio mais a oeste vai ser dinamitado. Tambores de gás vão explodir. Bombas de gás. Prédios vão explodir com o fogo. Já que você parece saber tanto,
Me diga, e eu? Será que eu também vou pegar fogo? Sinto muito, doutor. Não sei como vai acontecer, mas em alguma hora esta noite, o senhor vai morrer. Isso. Você age como um adivinho barato. Primeiro assusta os idiotas e então... Dr. Henderson. Cala a boca. Ele é todo seu, Joe. Amarre-o e coloque numa cela acolchoada. Clint! Onde está o Clint? As explosões, o fogo. Onde está o Clint? Acabei de voltar, não está aqui. Para onde ele foi? Eu não sei. Eu tenho que saber para onde ele foi. Eu já disse, eu não sei, mas as roupas e a mala dele sumiram. A mala dele. O laboratório. Onde fica o laboratório? É por aqui. Mas o que ele foi fazer no laboratório? Aí está você. Deveria estar na cama. O que está fazendo? Deixa pra lá. Jane, tem mais desse vinho? Eu não sei. No hospital só tinha umas 2 garrafas esta tarde. Achei que já tinha examinado. Já, sim. Mas no fundo desta garrafa aqui tem uns traços... Sim, tio Jorge. Você está bem? Mas claro que estou bem. Dr. Henderson, preciso do senhor. De onde vem este vinho? E por que diabo devo dizer? Por favor, doutor. Por favor, escute-o. O vinho. De onde é que ele vem? O vinho? Eu mesmo faço com sabugueiro. E é o senhor que engarrafa, doutor? Preciso de mais. Só tem alguns traços aqui na garrafa e um pouco na rolha. Traços? Traços de quê? Dê uma olhada nisso, doutor. A luz. De onde vem esta luz? É uma pequena bateria. Sódio. Uma pequena lâmpada elétrica. Eu vou lhe mostrar outra coisa. É uma centrífuga. Para a sedimentação de sangue e outras substâncias. Nem mesmo Louis Pasteur já imaginou isso. Eu conheço Pasteur e Koch também. Doutor, não importa. Olhe nessa coisa e me diga o que vê. Gire isso até que a imagem fique boa. Eu não sei, eu nunca vi nada parecido. Nunca. Coisas ondulantes, coisas se movendo. Fungos. Esporos. Talvez possa ser um novo antibiótico que atue na febre do bosque. Antibiótico? Anti-infeccioso, produto de fermentação, como a penicilina, como... Doutor, ainda não tenho o suficiente disso para analisar. Preciso de pelo menos mais uma garrafa. Onde está o resto disso? Anti-infeccioso, produto de fermentação. Tio Josh tem mais garrafas em casa. Isso fica do lado norte. Teremos que atravessar o fogo. Clinton, o texano levou as garrafas quando saiu? Sim, levou. Ele foi aos currais ver o gado. É mais perto. O marinheiro se recusou a beber e morreu. O texano bebeu o vinho e está vivo. Jeff, será que pode encontrá-lo? Espere aqui. Pare aí. Pegamos. Esperem aí. Quem são vocês? O que querem aqui? De onde vieram? Doutor, o senhor não acreditaria se eu contasse. Temos que pegar a garrafa e levar de volta conosco. Levar de volta para onde? Para quê? Clinton. Jeff, estamos perdendo tempo. Doutor, eu disse que sabia o que ia acontecer esta noite. As explosões, lembra-se? E que eu ia morrer. Tio Josh. Seu relógio. Seu relógio de bolso. Algum dia vai ser encontrado. Eu vou pegá-lo, abrir e ler a gravação no interior.
Sua esposa lhe deu no último aniversário que passou com o senhor. 10 de novembro de 1854. Ao meu amado, meu muito amado marido, ela disse. Ninguém no mundo, além de mim e minha mulher, saberia. Está certo. Está certo. Está certo. Saiam da frente. Deixe o homem passar. Saiam. Deixe ele passar. E vocês ao trabalho. Quero carroças, ambulâncias, tudo que acharem. Vamos tirar todo mundo do hospital. Agora mesmo, tio Jorge. Cocheiro! Cocheiro! Ao meu amado marido. Marta, minha querida, foi o último presente que me deu quando fiz 49 anos. Meu Deus, querido, já faz tanto tempo. E eu vou mesmo encontrá-la esta noite. Pronto! Não vou deixar vocês morrerem! Não vou deixar vocês morrerem! Fujam! Fujam! Vou salvar vocês! Eu vou salvar vocês! Fujam! 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 Eu nunca vou recuperar o meu dinheiro! Eu não poderia enganar minha filha e deixar esses animais morrerem queimados! Você fez com aquela garrafa de vinho? O que fez com ela? Andem depressa, andem! Vamos, vamos! Eu consegui. Está quase cheia. Graças a Deus. Agora temos que ir para a margem do lago e tentar chegar na estação de trem. Sabe de uma coisa? O pai dela morreu em Chancellorsville. O irmão em Gettysburg. E depois um jovem médico. E agora vai ser seu tio Josh. Ele vai morrer também. Todos a deixaram, Jeff, mas ela continua acreditando na vida. Do que você está falando? Você tem a resposta para XB bem aí. Vamos saber o que fazer com ela quando voltar. Eu vou ficar aqui, Jeff. Vou aprender como pintar um quadro. E vou aprender como ferrar um cavalo. O quê? Eu sou mais útil aqui, Jeff. Nunca ninguém precisou de mim como ela precisa. Ela é um fantasma do passado. E você não passa de um espectro do futuro. Não. Não. Espere. Onde está a menina Johnson? Eu pensei que já tinha saído. Não, esqueceram dela, ainda está lá dentro. Tio Josh, deixe outra pessoa ir. A menina Johnson. Vou ajudar. Volte, Clint.
Moço, nós temos que partir. Não posso, eu a amo. Mas ela já está morta. Me e solte. você ainda nem nasceu. Me solte! Você não pode mudar o que já aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. São 105 anos, Clint. Jeff, não podemos fazer nada para ajudar. Não. Temos que conseguir antes da escada queimar, Clint. Então, está melhor? Muito melhor, obrigado. O que estão fazendo aqui? Viemos ver você. E para trazer uma carta da Casa Branca, dando parabéns pela descoberta. Quer dizer que deu certo? Pode mostrar. Nossa primeira recuperada. Ela vai para casa e quer se despedir. Entre, Betty. Oi. Oi. Betty, você nem se lembra de mim, não é? É, acho que não mesmo. Mas eu sei que foi você que me salvou. Não, eu não. Só eu não. Mas obrigado assim mesmo. Boa sorte, querida. Tchau. Tchau. Você também está se curando. E a pergunta é, quando foi infectado? No passado ou no presente? Ellen, cadê o Jeff? Como cientista, isso não fascina você? Falei com ele de manhã. Está fazendo o que você pediu. Porque de um lado você pode ter tido a febre por 104 anos, imagine. Mas por outro lado, se a infecção foi contraída no presente... Dr. Cummings, eu acho que ele não está interessado nisso. Oh, mas vai ficar, filho, vai ficar. Talvez queira fazer mais experiências médicas conosco, a peste negra. Eu o quê? Clint, nós precisamos de alguém com suas qualificações. Não, esperem um pouco. Você já nos fez avançar muito nesse campo. Quando trouxemos você para Nova Orleans ao invés do nosso laboratório. Quer dizer que nunca fez isso antes? Tínhamos que fazer por causa da pressa. Nem sabiam se ia funcionar e não me avisaram? Vocês fizeram a gente pular no tempo como um par de ratos brancos no laboratório. Alô? Ah, sim, pode ligar. É de Chicago. O que aconteceu? Oh, maravilha! Oh, é claro, eu digo a ele. Vamos todos, sim, imediatamente. Está bom. Tchau. Era o Jeff. Ele achou. Joshua Henderson, médico, 1805-1871. A carta da Casa Branca é mais dele do que de qualquer outra pessoa. Vai pensar que é falso. Não está assinada pelo presidente Grant. Bem, onde ela está?
paga por um vereador chamado Clarence. 9 de outubro. Aquela noite. Ela morreu naquela noite. Você não poderia salvá-la? Não. Acho que me apaixonei pela história, só isso.